O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Salmos 37, versículo 23. Você já sentiu que existe alguém poderoso no seu caminho? Alguém que parece ter usurpado um espaço que nunca lhe pertenceu? E se eu te dissesse que esse vídeo não é sobre rivalidade, mas hoje vamos falar sobre como o escolhido não só enfrenta, mas derruba falsos tronos, expõe impostores e revela o que é real. Prepare-se, porque aqui você vai entender por que a sua presença é um abalo para aqueles que vivem de máscaras. E se toda a sua dor, as suas provações e até os atrasos da sua vida fossem na verdade sinais de que você foi escolhido para uma missão maior, que a sua ascensão não é apenas pessoal, mas um ato que desmascara sistemas inteiros de mentira, essa é a promessa deste vídeo. Abrir os seus olhos para o motivo pelo qual você está sendo atacado e mostrar por que a sua vitória já está decretada. Meu nome é Hélio Venturani, um dos mentores da comunidade O Despertar dos Escolhidos. E juntos vamos caminhar nesta revelação. Mas antes de seguirmos, se inscreva no canal agora e fortaleça essa comunidade. Porque aqui nós não apenas falamos de espiritualidade, nós expomos a mentira, reafirmamos a verdade e mostramos o poder que está reservado para aqueles que foram chamados de fato. Existem tronos que não foram conquistados com honra, mas erguidos à base da mentira e da manipulação. Pessoas que se autoproclamaram líderes, mas que não possuem a essência verdadeira da autoridade. Elas vivem como atores num palco, segurando coroas que não foram dadas pelo alto. Porém, toda máscara um dia cai, e toda cadeira roubada, cedo ou tarde, range sob o peso da falsidade. O falso trono é sempre frágil porque foi edificado em areia. Quando o escolhido surge, não precisa anunciar guerra, pois a própria presença já revela as rachaduras do impostor. É como acender uma chama em um quarto escuro. A luz não precisa brigar com a sombra, apenas existir. O impostor teme a comparação, porque sabe que suas conquistas não resistem ao exame da verdade. Cada gesto autêntico do escolhido expõe décadas de engano acumulado. É um processo inevitável. O falso trono depende de uma espécie de amnésia coletiva. As pessoas esquecem como aquele rei chegou lá, esquecem os atalhos que ele pegou e acabam aplaudindo uma performance. Mas quando alguém escolhido começa a se destacar, essa hipnose coletiva se desfaz. O povo começa a enxergar além da maquiagem e percebe que o que parecia sólido é apenas pó dourado. O impostor perde sua proteção. E aqui está o mistério. O impostor nunca teme a derrota por batalha direta. O que ele teme é ser ignorado. É que sua voz já não ecoe como antes. Porque quando o escolhido se ergue, o que antes era visto como grandioso se torna insignificante. O verdadeiro herdeiro não precisa derrubar com força bruta. Ele destrona com presença, com verdade e com consistência. Por isso, a sua ascensão incomoda tanto. Não é apenas um degrau a mais que você sobe, é um trono que treme do outro lado. Cada vitória sua é uma lembrança para o impostor de que seu reinado sempre foi provisório. O escolhido não pede licença, não pede desculpas e não pede tempo. Ele apenas existe. E isso basta para os falsos tronos ruírem. Há pessoas que precisam de palavras para afirmar poder. Outras precisam de gestos teatrais para manter respeito. Mas o escolhido carrega algo diferente. Sua simples presença já muda a atmosfera de um ambiente. É como se o ar ficasse mais pesado para os que vivem de máscaras, porque eles sabem que ali entrou alguém que não pode ser comprado nem manipulado. Sua presença é um lembrete de tudo que foi escondido e abafado durante anos. Onde você chega, as mentiras se retraem e os sussurros falsos se calam. Não é por arrogância, é por essência, porque aquilo que é verdadeiro não precisa levantar a voz para ser ouvido. Basta estar para transformar. Isso gera um desconforto profundo nos impostores. Eles não entendem como alguém pode brilhar sem esforço, sem bajulação, sem pactos ocultos. Eles estão acostumados a forjar influência, enquanto você nasceu para carregar autoridade. E quando o autêntico aparece, o falso
não encontra mais espaço para prosperar. A sua caminhada já é um testemunho vivo. É como se cada passo dissesse: aqui está a prova de que a verdade resiste ao tempo. E a cada conquista, sem precisar anunciar nada, você reafirma que sua jornada é sustentada por mãos maiores. É um fardo para os impostores, mas é libertação para os que estavam presos em engano. E talvez você nem perceba, mas o seu simples ato de continuar fiel já está derrubando muros. Você não precisa de grandes gestos de confronto. O peso da sua presença, carregado de verdade e fé, já é suficiente para estremecer as bases de quem construiu sobre mentiras. Isso é ser escolhido. Um dos maiores segredos do escolhido é a independência. Enquanto a maioria espera aprovação para agir, o escolhido já se move. Ele não pede permissão, porque sabe que sua missão não vem da boca dos homens, mas do chamado divino. Essa autonomia confunde aqueles que dependem de manipulação para manter poder. Os falsos líderes tentam controlar, distribuindo permissões como se fossem donos do destino alheio. Eles querem que todos esperem pelo sinal verde, que todos se curvem diante da sua validação. Mas o escolhido rompe com esse padrão. Ele constrói sua própria mesa e convida quem merece sentar. Isso os desestabiliza. Esse tipo de atitude incomoda porque não pode ser contida. É uma liberdade que não se vende e não se cala. O escolhido caminha sem medo da rejeição e sem necessidade de aplauso. O que o move não é a aceitação, mas a verdade que carrega no coração. Por isso, ele se torna imprevisível para os que tentam manipular. E essa imprevisibilidade gera terror nos impostores. Eles não sabem qual será o próximo passo, porque não conseguem controlar quem não depende deles. Isso os coloca em posição de vulnerabilidade. A cada escolha independente do escolhido, mais frágil fica a estrutura do impostor. É um efeito dominó que eles não podem deter. Por isso, o destino só poderia confiar esse chamado a alguém que não espera aprovação. Quem move sem permissão é também quem não pode ser freado. E quando esse tipo de pessoa é colocada no caminho de um falso líder, a queda se torna questão de tempo. Muitos podem pensar que a luta do escolhido contra os impostores é motivada por vingança, mas não se trata disso. A vingança nasce da vaidade, do orgulho ferido. O chamado do escolhido é muito maior. Ele é movido pela necessidade de restaurar o fluxo interrompido da verdade. É uma correção inevitável. Quando alguém ocupa um lugar que não lhe pertence, não apenas rouba uma posição, ele bloqueia o avanço de muitos, ele paralisa sonhos que deveriam estar em movimento. A presença do escolhido serve para desbloquear esse caminho. Não é uma luta pessoal, é um ajuste divino que beneficia muitos. A diferença é clara. A vingança pensa no eu, mas a correção pensa no nós. O escolhido não chega para satisfazer o próprio ego. Ele chega para abrir portas que estavam fechadas, para destrancar correntes que aprisionavam gerações. Ele chega para liberar fluxo onde havia estagnação. Isso explica porque sua ascensão gera tanto incômodo. Você não apenas substitui um nome por outro, você redefine o ambiente. A sua vitória não é apenas sobre uma pessoa, é sobre um sistema inteiro que estava bloqueando vidas. Esse é o poder do escolhido. Portanto, nunca encare sua batalha como pessoal. Ela é maior do que você. Sua missão é ser canal de libertação, de restauração, de avanço. E é por isso que não é vingança. E uma correção que já estava marcada desde o início dos tempos. Se em algum momento até aqui você sentiu que essa mensagem falou direto com você, eu quero te pedir algo simples. Aqui abaixo do vídeo existe a opção Valeu, um botão que permite você apoiar este canal de forma direta. Quando você clica nele e contribui com um valeu, você nos ajuda a manter este trabalho vivo, a trazer mais conteúdos profundos como este e alcançar mais pessoas que também precisam dessa palavra. É uma forma prática de fortalecer a nossa comunidade e de mostrar que juntos podemos espalhar a verdade em tempos de tanta ilusão. E não se preocupe, qualquer valor é bem-vindo, porque o que realmente importa é a sua intenção e o quanto esse conteúdo
tem gerado transformação dentro de você. Agora, respire fundo, porque o que vem a seguir vai mexer ainda mais com sua visão de vitória. Estamos prestes a falar sobre como a verdade sempre vence a mentira e por que a queda dos falsos líderes é apenas o começo da sua ascensão. A mentira pode até parecer brilhante por um tempo, mas não resiste à prova do relógio. Quem constrói poder em cima da falsidade precisa de esforço constante para manter o disfarce vivo. Já a verdade é como uma rocha, não precisa ser sustentada artificialmente. É estável, firme e inabalável diante do vento. Esse contraste é inevitável e cedo ou tarde aparece para todos verem. A queda do impostor parece repentina para quem está de fora, mas para o escolhido é apenas a confirmação do que já estava escrito. Cada vitória sua funciona como um espelho diante das ilusões. Enquanto você sobe, os alicerces deles racham, e o que parecia sólido mostra que sempre foi um castelo de cartas. O impostor corre contra o tempo, inventando novas narrativas, criando novas distrações, mas a energia gasta para sustentar uma mentira nunca consegue se igualar à força natural da verdade. Enquanto ele tenta manter o público hipnotizado, suas próprias falhas começam a se multiplicar. O fardo de sustentar um trono falso se torna insuportável, e é justamente nesse cenário que a sua constância se torna tão poderosa. Você não precisa gritar, Nemesei, exibir. O simples ato de permanecer firme, produzindo frutos, é suficiente para expor o vazio do outro lado. O mundo não precisa que você aponte o erro. Ele mesmo passa a enxergar. A queda do impostor, portanto, não é causada por ataques diretos. Ela nasce da comparação inevitável entre o que é real e o que é falso. E quando a luz da verdade se torna visível, não há maquiagem que sustente o engano. É nesse momento que o escolhido se ergue e ocupa o espaço que já lhe era destinado. Os impostores acreditam que tudo é um jogo de competição. Estão sempre preocupados em parecer melhores, em controlar regras, em manipular o resultado. Mas o escolhido não joga esse mesmo jogo. Ele cria uma arena nova, onde as antigas estratégias não funcionam mais. Essa mudança desconcerta quem sempre viveu de truques. Você redefine os parâmetros do que significa vencer. Enquanto os outros correm atrás de aparência e prestígio, você trabalha para gerar impacto e transformação. O que importa para você não é ganhar medalhas, mas mudar destinos. Essa forma de viver é o que coloca os impostores em desespero. Eles não conseguem respirar em uma arena onde a autenticidade é o critério principal. Estavam acostumados a vencer pela manipulação, pela enganação e pela intimidação. Mas diante do escolhido, nada disso funciona. O ambiente muda e a verdade se torna o único caminho possível. Esse reposicionamento não é barulhento, ele é natural. Você não precisa anunciar que mudou as regras. Você simplesmente vive em outro nível e todos percebem. Enquanto eles correm para se adaptar, você já está em outra fase, consolidando sua autoridade. Ao redefinir a arena, você não só derrota o impostor, você elimina a própria possibilidade de manipulação. A vitória deixa de ser um troféu pessoal e se torna uma redefinição coletiva. Você muda o padrão, estabelece um novo modelo de liderança íntegro e verdadeiro. O impostor precisa gritar para ser ouvido, precisa de títulos para ser respeitado. Já o escolhido não precisa pedir nada disso. A sua autoridade não é concedida, é reconhecida. Ela existe porque nasce de dentro, fruto de consistência, fé e integridade. E quando aparece, ninguém pode negar. As pessoas começam a enxergar a diferença naturalmente. Não é um carimbo humano, não é uma validação de sistema. É o resultado da vida que você leva, da forma como você age, dos frutos que suas mãos produzem. A autoridade verdadeira não precisa ser anunciada, ela é percebida. Essa percepção se torna impossível de apagar. Mesmo quem resiste, mesmo quem tenta negar, é forçado a admitir que há algo em você que não pode ser fabricado. É credibilidade que não se compra. É respeito que não se manipula. O mundo reconhece o que é genuíno. Os falsos líderes ficam em pânico,
porque sua influência era sustentada apenas por ilusão. Eles não possuem essa essência, apenas um simulacro. Quando a autoridade real se manifesta, a farsa se torna insustentável. O público naturalmente se volta para quem transmite confiança. O escolhido não precisa de palco, aplauso ou aprovação. Ele precisa apenas continuar sendo quem é, porque a verdadeira autoridade não se constrói com maquiagem, mas com verdade. E uma vez reconhecida, ninguém pode apogá-la da memória coletiva. A paciência do escolhido é confundida com fraqueza. O impostor acredita que você não reage por medo, mas você espera porque sabe que o tempo é o maior aliado da verdade. Enquanto ele se expõe em pressa e arrogância, você observa com calma, aguardando o momento certo. Essa paciência não é passividade, é estratégia. Você não precisa agir no calor da emoção. Ao contrário, cada movimento seu é calculado. E quando chega a hora certa, o impacto é tão preciso que não sobra espaço para defesa. O inimigo não cai por acaso, mas por exatidão. Os impostores estão sempre correndo, sempre tentando parecer ativos, mas o excesso de movimento apenas revela suas falhas. Enquanto isso, o escolhido constrói em silêncio, em passos firmes e discretos. Quando finalmente se manifesta, não é surpresa, é cumprimento de um ciclo. Essa forma de agir confunde e aterroriza quem te observa. Eles esperam ataques rápidos e impulsivos, mas você espera até que a própria mentira os enrede. Então, no momento certo, você aparece como confirmação do que já era evidente. Sua paciência se torna a sua maior arma. O resultado é uma queda que não pode ser revertida, porque não foi causada por impulso, mas pela soma do tempo com a verdade. O impostor descobre tarde demais que aquilo que interpretou como fraqueza era, na verdade, força inabalável. E sua ruína se torna inevitável. Quanto mais o impostor fala contra você, mais ele amplia sua voz. Ele acredita que pode manchar sua imagem com palavras venenosas, mas na prática só desperta curiosidade. E quando as pessoas olham de perto, não encontram falhas, mas resultados. O ataque se transforma em vitrine. Cada acusação é como um holofote involuntário apontado para sua jornada. Eles anunciam seus feitos mesmo sem querer. Enquanto tentam inventar mentiras, as pessoas se deparam com a verdade incontestável. E isso gera um efeito contrário: mais respeito e mais seguidores para o escolhido. A ironia é que o impostor gasta energia tentando apagar sua luz, mas acaba soprando ainda mais forte a chama. Ele pensa que está controlando a narrativa, quando na verdade está perdendo o controle. O público percebe quem constrói e quem apenas critica. A diferença se torna clara. O escolhido não precisa rebater cada palavra. O silêncio é a melhor resposta, porque os frutos falam mais alto. Enquanto o inimigo grita, você continua trabalhando. E o contraste é tão evidente que a voz da mentira se torna um eco vazio. No fim, a língua do inimigo não destrói, ela divulga. Cada insulto vira um convite para que mais pessoas conheçam a verdade. O escolhido entende isso e não se abala, porque sabe que até a fúria dos opositores pode ser usada como instrumento de promoção. Antes do escolhido chegar, as pessoas se contentavam com pouco. Aplaudiam discursos bonitos, seguiam quem tinha a aparência de poder, mas não substância. O sistema estava acostumado a premiar a mediocridade bem maquiada, até que você apareceu e expôs a diferença entre discurso e realidade. De repente, todos começam a questionar quem realmente merece ser chamado de líder. Porque liderança não é barulho, não é título e não é manipulação. Liderança é impacto, responsabilidade e visão. Sua vida é a prova viva de que os padrões antigos estavam equivocados. Cada ação sua funciona como uma régua que mede os demais. O que antes parecia aceitável agora soa insuficiente. Você elevou a barra sem precisar apontar defeitos, apenas mostrando o que é possível com integridade. Já forçou todos a se reposicionarem. O efeito disso é devastador para os impostores. Eles não conseguem mais
sustentar a aura de intocáveis. O público já experimentou o gosto da liderança verdadeira e não consegue voltar atrás. Uma vez que se vê a autenticidade em movimento, a imitação perde sentido. O novo padrão que você traz não é passageiro. Ele fica registrado na memória coletiva. Você não apenas substitui líderes. Você redefine o que significa liderar. E a partir de agora, todos serão medidos pela régua que você estabeleceu. O impostor não caiu porque você o derrubou. Ele caiu porque escolheu viver da mentira. Cada atalho que tomou, cada manipulação que praticou, foi um tijolo no muro da sua própria prisão. A verdade não precisa se vingar. Ela apenas espera o momento certo para aparecer. Enquanto você construía com paciência, ele corria para manter aparências. Cada mentira exigia outra. Cada disfarce exigia manutenção. E a carga se tornou pesada demais. Quando o público finalmente olhou para os dois lados, a diferença ficou impossível de negar. A sua consistência se tornou a prova da fragilidade dele. Enquanto você seguia, alinhado com a verdade, ele se enredava em suas próprias contradições. E foi isso que o derrubou. Não sua mão, mas suas escolhas. A queda era inevitável. O mais impressionante é que a lição se torna pública. Todos percebem que enganar pode funcionar por um tempo, mas não sustenta um legado. Só a verdade resiste às estações, às crises e aos olhares atentos. Esse é o preço da mentira, sempre cobrar no final. O escolhido não busca glória com isso. Ele apenas entende que sua existência revela o contraste. O impostor cai porque construiu em terreno falso. O escolhido permanece porque foi plantado em solo firme. O fim de um expõe a autenticidade do outro. O escolhido não teme ser odiado. Ele entende que a rejeição dos errados é prova de que está no caminho certo. Quando a mentira vê a verdade, sua reação natural é gritar. E esse grito se manifesta em críticas, difamações e ataques. Mas nada disso o desvia do propósito. A maioria das pessoas busca aceitação e se adapta para ser amada. Mas você não. Você não negocia a sua essência por aplausos. Essa firmeza é rara e é exatamente o que o torna a maior ameaça ao sistema corrompido. Sua força está em permanecer inabalável. Ser odiado pelos errados é como uma medalha silenciosa. Significa que você está mexendo nas estruturas que eles tentavam proteger. O desconforto deles é a confirmação da sua missão. A cada voz contrária, mais evidente fica que você é a peça que desestabiliza o jogo. E essa postura inspira os que estão em silêncio. Muitos desejavam resistir, mas não tinham coragem. Quando veem sua firmeza, percebem que também podem se levantar. A sua coragem se torna um estandarte para os que estavam escondidos. O escolhido não busca ser amado por todos. Ele busca cumprir seu chamado. E se isso significa ser odiado pelos que vivem de engano, que assim seja. Porque no final, a rejeição dos errados é o aplauso secreto do céu. O escolhido não precisa anunciar suas intenções a todo instante. Enquanto outros fazem barulho para parecer grandes, ele trabalha em silêncio. Cada passo dado, cada decisão firme, vai construindo um legado que não depende de aplausos. O verdadeiro impacto não é proclamado, é vivido. A beleza desse processo é que muitos só percebem tarde demais. Aqueles que duvidaram, que ignoraram ou zombaram, de repente se veem diante de resultados inegáveis. O silêncio do escolhido se transforma em estrondo quando os frutos aparecem, e ninguém pode negar o que está diante dos olhos. O legado verdadeiro não nasce de discursos, mas de consistência. Ele é fruto de noites em que ninguém estava olhando, de esforços escondidos, de sementes lançadas com fé. E quando finalmente brota, cresce forte o suficiente para não ser arrancado por nenhuma tempestade. O impostor tenta viver de aparências, mas o escolhido vive de raízes. E raízes não precisam ser vistas para sustentar uma árvore inteira. É isso que faz sua obra resistir ao tempo. O que foi construído em silêncio passa a ecoar por gerações. Por isso,
Sua vida se torna testemunho, não de quem gritou mais alto, mas de quem permaneceu fiel quando ninguém prestava atenção. Esse é o verdadeiro poder do legado. Ele não depende de palavras, mas do impacto. E quando aparece, muda a história para sempre. O escolhido não foi levantado apenas para derrubar impostores. Esse é apenas um efeito colateral. Sua missão real é erguer algo que dure, que permaneça quando o barulho passar. O chamado não é sobre destruição, mas sobre criação. Não é sobre vingança, mas sobre construção. Enquanto o impostor vive para si, o escolhido constrói para os outros. Ele entende que seu trabalho não é apenas para o presente, mas para as próximas gerações. Cada decisão, cada princípio, é um tijolo em um alicerce que não cede ao tempo. Essa é a diferença fundamental. Criar o que dura exige disciplina. É fácil destruir, difícil é edificar. Mas o escolhido não se intimida com a dificuldade. Ele segue firme, sabendo que cada esforço hoje será memória viva amanhã. Sua visão ultrapassa os limites do momento, e essa visão incomoda os impostores, porque expõe a superficialidade deles. Enquanto você ergue estruturas sólidas, eles tentam manter fachadas frágeis. A comparação se torna inevitável, e o público percebe qual caminho merece ser seguido. O mais poderoso disso tudo é que o escolhido não busca reconhecimento imediato. Ele sabe que a verdadeira obra é confirmada com o tempo. E quando finalmente floresce, ninguém consegue apagar, porque o que é construído na verdade sempre permanece. A missão do escolhido nunca foi pessoal. Não é sobre rivalidade, nem sobre conquistas individuais. Ela é espiritual, maior do que qualquer ego humano. Você não foi colocado nesse caminho apenas para vencer, mas para abrir estradas onde muitos estavam presos. O impostor acreditava que tudo girava em torno dele, mas sua queda mostra que a história sempre foi maior. O escolhido não é movido por vaidade, mas por propósito. O destino confiou a você a responsabilidade de restaurar fluxos que estavam bloqueados. Essa missão transcende, porque vai além do seu nome. Você se torna um canal de transformação, e sua vida passa a ser usada como prova de que o céu ainda intervém na terra. Cada vitória sua não é apenas pessoal, mas coletiva. Ela inspira, fortalece e liberta. O peso desse chamado pode assustar, mas também engrandece, porque não se trata de um fardo impossível, mas de uma honra dada a poucos. Muitos são chamados, mas poucos permanecem fiéis até o fim. O escolhido é aquele que não desiste diante do peso. E quanto mais você avança, mais claro fica que não é apenas uma luta contra falsos líderes. É uma revelação do que é eterno contra o que é passageiro, e o eterno sempre prevalece. A queda dos impostores não é o clímax da história, é apenas o eco de algo maior. A verdadeira vitória do escolhido é o que nasce depois do silêncio da queda. É a construção de uma nova realidade, onde a verdade ocupa o espaço que antes era da mentira. Esse eco se espalha além do que você imagina. Pessoas que nunca te conheceram passam a ouvir sua história. Gerações futuras se inspiram no que você edificou. Sua vida se transforma em referência, não porque você buscou ser lembrado, mas porque sua obra não pode ser esquecida. O eco da vitória não depende de você estar presente. Ele continua mesmo quando você não fala mais. É o efeito de ter plantado raízes sólidas em um solo verdadeiro. Quem constrói assim não desaparece, multiplica-se. Ou os imposters, por outro lado, caem no esquecimento, porque nada do que foi baseado em mentira consegue ecoar por muito tempo. O som da farsa se perde rápido, mas a canção da verdade ressoa indefinidamente. É assim que o mundo distingue o eterno do efêmero. Esse eco é a assinatura de que sua vitória não foi vaidade, foi destino, foi chamado, foi propósito. E quando o eco da sua vitória se espalha, o mundo inteiro percebe que o escolhido não apenas venceu, mas mudou a história. Você já percebeu que não foi coincidência ter chegado até aqui. Há algo dentro de você que confirma cada palavra. Esse é o sinal de que o caminho do escolhido está sendo revelado diante dos seus olhos. E a verdade é que agora não há mais volta, porque quando a consciência desperta,
ela nunca mais se apaga. O impostor pode até ter tentado roubar seu brilho, mas você entendeu que sua vitória não é apenas um desejo, é uma certeza. O poderoso que se levantou contra você não vai resistir ao peso da sua fé. E quando ele cair, o que ficará registrado não é a derrota dele, mas a grandeza da sua vitória. Por isso quero que você se veja como parte dessa comunidade que cresce a cada dia, formada por pessoas que também descobriram sua identidade espiritual. Se este vídeo falou com você, inscreva-se agora no canal, ative as notificações e venha caminhar conosco nessa jornada. Aqui você não está sozinho, aqui você faz parte de algo maior. Compartilhe nos comentários o que essa mensagem trouxe para a sua vida. Sua experiência pode ser a palavra de esperança que outra pessoa precisa ler hoje. E se você acredita que este conteúdo precisa continuar alcançando mais corações, clique em valeu abaixo do vídeo e fortaleça essa obra que está mudando histórias. Agora pense comigo, o que você vai fazer com tudo isso que recebeu hoje? Vai deixar passar como se fosse apenas mais um vídeo? Ou vai transformar essa palavra em atitude, coragem e fé? A escolha é sua. E é exatamente aqui que sua nova história começa. Lembre-se de que a batalha espiritual não é vencida pela força dos braços, mas pela firmeza do coração. Quando você se levanta em fé, todo o cenário ao seu redor começa a se transformar. O que parecia impossível se curva diante da sua convicção, e até os montes mais altos se tornam caminhos transitáveis. A cada passo que você dar daqui em diante, carregue consigo a certeza de que não está caminhando sozinho. Existe uma força que te sustenta, existe uma promessa que te cobre, existe uma comunidade que te abraça. Essa união é o que faz de você alguém imparável, alguém que já nasceu marcado para vencer. Então permita que essa mensagem ecoe dentro de você. Tome posse da sua vitória, declare a sua fé e mostre ao mundo que ninguém pode deter quem foi escolhido, porque a vitória não será apenas sua, mas de todos que acreditarem junto com você. E é nesse exato momento que sua nova história já está sendo escrita.